Alô, eu sou o Rodrigo da Anatomia UF, disciplina Anatomia 3. A gente vai falar um pouquinho sobre o compartimento posterior da perna, os componentes musculares, inervação e ações. Vamos lá. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a perna posterior. Ela é dividida em dois compartimentos, um compartimento superficial e um compartimento profundo. Esse compartimento superficial é a parte aqui mais superficial dos músculos da perna. Ela é dividida do compartimento profundo normalmente por um septo facial, que é na verdade uma membrana que cobre, tendinosa mais espessa, que cobre e separa os dois compartimentos, é um septo intermuscular. A camada superficial é formada por 3 unidades musculares. Uma unidade é chamada gastrocnêmio, tem um ventre aqui que foi cortado, foi seccionado para a gente poder ver mais profundo, mas seria um ventre gêmeo esse aqui, né? E esses dois ventres, que eu chamo de músculos gastrocnêmios, possuem a mesma origem do côndilo femoral medial e do côndilo femoral lateral, e depois os dois se unem, como esse aqui, olha, se une para formar o tendão e a unidade do tríceps sural, tá? Então o tríceps sural é formado pelo gastrocnêmio medial, que está seccionado aqui, o gastrocnêmio lateral, que compõe uma unidade única, e esse outro músculo chamado músculo sóleo, tá? Que é um músculo independente e que vai compor o tríceps com gastrocnêmio. Bom, então o gastrocnêmio, como eu falei, tem origem nos côndilos femorais, é um músculo biarticular, ele é um músculo flexor do joelho, portanto, tá? E vai compor, junto com o tríceps, a ação de flexão plantar do pé e do tornozelo. Rebatendo aqui o gastrocnêmio medial e já seccionado lateral e já seccionado medial, a gente vê bem a estrutura do músculo sóleo. O músculo sóleo tem origem a partir da linha solear da tíbia, a partir da membrana interóssea, da linha solear da tíbia, da membrana interóssea e da parte proximal da fíbula. Então ele forma uma linha oblíqua, né, de inserção. Acima desse espaço eu vou ter o músculo poplíteo, que vai estar aqui nessa região, tá? Então ele é um divisor de águas importante da região do compartimento posterior profundo, tá? Você vê que aqui, ó, retirando aqui o gastrocnêmio sóleo, a gente retira as unidades superficiais e eu vejo o compartimento posterior profundo da perna. E a gente vê bem aqui, olha, a linha de implantação, de inserção do músculo sóleo, tá? E a gente consegue ver bem aqui a separação entre o espaço onde eu tenho o músculo poplíteo e os outros músculos da região posterior profunda da perna. Então vamos lá. Os 3 músculos que compõem a região superficial da perna são o músculo gastrocnêmio, os 2 ventres, o músculo sóleo, e o terceiro componente desses elementos é o músculo plantar, que tem uma origem lateral. Ele está coberto aqui, né? Aí está aqui, desculpa. Está aqui o músculo lateral, ele foi seccionado também, olha. Ele tem origem a partir do côndilo femoral lateral, né? E pode ter uma origem acessória do platô tibial, mas aqui a gente não está vendo, olha, está a origem só femoral. Tá? E o seu tendão, apesar da origem dele ser lateral, o seu tendão se dirige medial, e ele está aqui posicionado, né? A gente já seccionou ele todo, mas só para ter uma ideia, que vai ter uma inserção medial à inserção do tríceps, que é feita pelo tendão calcâneo, tá? Conhecido também como tendão de Aquiles, que é um nome anatômico que a gente não aceita mais, tá? Então está aqui o tendão calcâneo que está seccionado, que a gente vai ver depois, e o tendão do músculo plantar, ele tem a sua inserção medial ao tendão calcâneo, tá? Então plantar longo, o gastrocnêmio e o sóleo compõem os músculos da região posterior superficial da perna. A inserção deles, então, como eu falei, do gastrocnêmio e do sóleo, é a inserção em conjunto através do tendão calcâneo na tuberosidade posterior do calcâneo. Aqui a gente fez uma secção em Z, tá? Do tendão calcâneo, que a gente chama de Z porque faz um corte horizontal, um corte longitudinal e outro corte horizontal, para a gente abrir, olha, bem, e para poder ver bem o compartimento posterior profundo. Então a gente vai seccionar aqui, rebater o plantar junto, e aqui a gente está vendo o compartimento posterior profundo. Bom, então o compartimento posterior profundo é toda essa região aqui posterior da perna, profunda o músculo do tríceps sural, os componentes do tríceps sural. A gente lembra que aqui marca bem a origem do músculo sóleo, da linha solear da tíbia, e a separação. Aqui eu tenho o músculo poplíteo, que é um músculo que vai ter origem no côndilo femoral lateral, e também uma origem do menisco lateral, e vai ter inserção proximal e medial na tíbia, tá? Então aqui acima da linha solear. Abaixo da linha solear eu vou ter os outros componentes do compartimento posterior profundo. Quais são os componentes? Eu tenho então 3 componentes principais aqui. O músculo que vai estar aqui, olha, o músculo mais alto deles aqui é o músculo flexor longo dos dedos, tá? Mais aqui, olha, medial a ele
eu vou ter o músculo tibial posterior e mais lateral dos três, eu vou ter o músculo flexor longo do hálux, tá? Então, esses três são os componentes. Eles se separam aqui, olha, por um septo intermuscular, chama septo intermuscular lateral, que está mostrado aqui, olha, o septo aqui, do compartimento fibular, que é o compartimento mais lateral da perna, tá certo? Percebe que aqui, olha a organização aqui, olha, flexor longo dos dedos, tibial posterior aqui no meio, flexor longo do hálux, o mais posterior dos três. À medida que eu vou descendo aqui para a perna, para o tornozelo, né, o que vai acabar acontecendo? Olha, o flexor longo dos dedos, ele cruza o tibial posterior, que passa a ser mais anterior. Tá? Então tem um cruzamento que está aqui, olha, mostrado aqui, olha aqui, ó. O tibial posterior agora está mais anterior, flexor longo dos dedos, flexor do hálux. Mas na perna, eu tenho flexor dos dedos, tibial posterior e flexor do hálux nessa ordem, tá? Então é importante esse cruzamento, porque se você for dissecar nessa região, o primeiro componente é o flexor dos dedos, longo dos dedos, o segundo tibial posterior. Aqui, tibial posterior, flexor longo dos dedos, tá? Depois a gente vai ter um outro cruzamento, quando o flexor longo do hálux vai cruzar para o hálux e o flexor dos dedos vai cruzar para os outros dedos. Então tem um outro cruzamento que vai acontecer já no pé, entre o flexor do hálux e o flexor dos dedos. A gente falou na aula de pé isso. Muito bem. Entre aqui o flexor longo dos dedos e o tibial posterior, eu tenho a passagem dos componentes vasculares da região aqui, olha, tá? Então eu tenho aqui os componentes vasculares que chegam nessa região aqui, olha. Aqui a gente está vendo aqui posterior aqui a artéria poplítea, né, o finalzinho da artéria poplítea, e começar aqui a divisão dos seus ramos. A gente vê aqui a passagem da membrana enterócita, da artéria tibial anterior, e a continuação aqui, olha, da artéria tibial posterior e da artéria fibular, né, a divisão delas. Tá? É importante essa relação aqui, olha, porque na verdade o sólio ele faz um túnel, tá vendo? Por onde passam esses componentes vasculares e o nervo tibial também, tá? Então esse túnel é importante em algumas lesões, né? Porque esse arco do sólio é um arco firme que deixa muito rígida essa fixação dos componentes vasculares e neurológicos dessa região, tá? Então a gente abriu aqui o sólio e estamos vendo agora esse espaço para poder dissecar bem essa região. Muito bem. Aqui embaixo qual vai ser então a origem e a inserção desses componentes? O músculo extensor, o flexor longo dos dedos, ele tem origem a partir da face posterior da tíbia, né? No seu terço médio proximal, e abaixo da linha solear, perdão, e esse músculo ele vai ter o seu trajeto descendente, passa então a ser posterior ao tibial posterior no tornozelo, no terço distal da perna, passa a ser posterior, e à frente do flexor longo do hálux. Depois esse músculo extensor longo dos dedos, ele vai se dirigir aqui, olha, aos dedos do pé. Vamos abrir aqui, só para aproveitar que é pecinho, olha. A gente vai olhar para o pé agora, abrindo aqui o abdutor do hálux, abrindo a aponeurose plantar, né? Vou por ordem aqui para facilitar. Eu vou abrir a aponeurose plantar, que é a camada superficial do pé, a banda medial dela, a banda lateral da aponeurose plantar, abrir as duas. Eu vejo a primeira camada dos flexores da região plantar, abrir aqui o músculo abdutor do hálux, flexor curto do hálux e o abdutor do dedo mínimo, a primeira camada dos músculos plantares. E eu vejo aqui a segunda camada, o flexor longo do hálux, o flexor longo dos dedos e os músculos associados, o músculo quadrado plantar e os músculos lumbricais aqui, tá vendo? Olha, o lumbrical 1, 2, 3 e 4 vai estar aqui no cantinho, tá certo? Então a gente percebe que o flexor longo dos dedos aqui, olha, ele passa, então posterior ao tibial posterior, e ele vai ter, então, a sua continuidade para os dedos do pé. Ele cruza, como eu falei para vocês, olha, o flexor longo do hálux, que tem que passar a ser mais medial para passar em relação ao movimento do hálux. E nessa topografia aqui, olha, eles dois fazem aqui um entrelaçamento, tá vendo? Olha só, a fixação deles aqui. Tá vendo? Entre eles. Uma conexão fibrosa entre os dois, que a gente chama essa conexão fibrosa de nó de Henry, o que dá certa dependência do movimento de flexão do hálux como o movimento de flexão dos dedos. Muito bem. O tibial posterior ele tem origem a partir da face posterior da tíbia e da membrana enterócita, está aqui atrás, né? Ele tem uma relação importante com os vasos aqui tibiais posteriores, que vão estar aqui sobre ele, e com o nervo tibial, que está aqui, então é uma relação importante dele. Ele passa aqui no terço médio, no terço distal da perna, ele passa a ser mais anterior
e ele passa no retináculos flexores, no túnel do tarso, numa posição mais anterior em relação a todos os outros componentes do túnel do tarso. Ele passa a primeira unidade aqui, olha, do túnel do tarso, em segundo aqui o flexor dos dedos, em terceiro um compartimento neurovascular e em quarto o flexor longo do hálux, tá certo? Isso no túnel do tarso. O tibial posterior ele tem a sua inserção principal na tuberosidade do navicular, está aqui, e ele possui uma expansão tendinosa para inserção em todos os ossos cuneiformes, cuneiforme medial, intermédio e lateral, onde ele também tem sua fixação, que a gente está vendo aqui, ó, tá? Muito bem. O terceiro componente aqui, tendinoso dessa região, é o flexor longo do hálux, que tem origem na fíbula e na membrana interóssea, fíbula proximal e média e membrana interóssea, e o flexor longo do hálux aqui ele passa como último componente. Nesse trajeto aqui, se você olhar bem, olha, vou tirar bem aqui os componentes da frente, ele passa como último componente aqui, e ele passa num sulco aqui, olha, do talos, tá vendo? Olha, posterior aqui está a tíbia, só para localizar todo mundo, esse aqui é o talos acima aqui do calcâneo. E ele passa exatamente aqui, olha, no sulco para o músculo flexor longo do hálux, do talos, entre os tubérculos, entre os processos medial e lateral do tubérculo posterior do talos. Ele passa aqui em direção ao primeiro dedo, ao hálux, né, onde ele tem a sua inserção na falange distal. Então, esse músculo é responsável pela flexão da falange distal no seu movimento final. Tá certo? Bom, essa peça possui algumas variações aqui interessantes, relevantes, que eu vou documentar aqui para vocês. Uma dessas variações aqui é um músculo que vai estar... Deixa eu só posicionar aqui melhor, que a gente mexer um pouquinho. Esse músculo vai estar aqui profundo aqui. Esses três componentes que estão vendo aqui, olha, esses três componentes são componentes acessórios dessa região. Percebe que aqui eu tenho um componente que vai estar aqui profundo ao flexor do hálux, está vendo? E outros dois estão bem posteriores na perna, posterolaterais, que depois divergem aqui, olha, para um lado e para o outro, está vendo? Esses dois componentes são chamados de músculos fíbulo-calcâneos, tá? Um que eu chamo medial aqui e outro lateral. Os músculos fíbulos calcâneos, medial e lateral, eles têm a origem a partir da fíbula, então a fíbula está aqui na frente. Eles têm a inserção na face medial ou na face lateral do calcâneo, daí o nome fíbulo calcâneo medial, fíbulo calcâneo lateral. Especificamente esse músculo aqui, o fíbulo calcâneo lateral, ele também tem um nome, a denominação de músculo fibular quarto, tá? Fibular quarto tem esse nome porque tem regularmente fibular longo curto, 2. Eu tenho um terceiro, que é do compartimento extensor, chama fibular terceiro, então ele seria o fibular quarto por essa sequência aí de músculos fibulares. E aqui eu tenho um músculo interessante, que é o músculo flexor dos dedos acessório, o flexor acessório longo dos dedos. Qual é a função desse músculo fibular acessório longo dos dedos? É que ele tem aqui, ó, se você olhar bem, o músculo flexor dos dedos, ele flete os dedos aqui, ó, puxando aqui, né, como a gente já falou, olha lá, fletinho dos dedos. Ele tem um trajeto oblíquo, enquanto que os dedos fletem nesse sentido. A função do músculo aqui plantar, que a gente já falou na aula de pé, o músculo quadrado plantar, é de retificar esse eixo de flexão dos dedos. Então, quando ele contrai aqui, ele corrige o eixo de flexão do flexor longo dos dedos. Tá? Esse músculo acessório é o que ele está fazendo aqui. Ele está indo aqui como inserção, olha, nesse sistema, entre o quadrado plantar e o flexor longo dos dedos. Então, ele é um auxiliar aqui nessa função, olha, de flexão dos dedos. Aqui a gente vê flexor longo dos dedos, o quadrado plantar e esse acessório que eu desinseri, só para a gente ver o sistema, tá? Fazendo a flexão dos dedos a partir desse movimento. Tá ok? Muito bem. Nessa região aqui que a gente já falou sobre o túnel do tarso, o nervo tibial e a artéria tibial posterior são os ramos desse compartimento, são os elementos neurovasculares desse compartimento, né? Quando chega aqui na face, já na transição do túnel do tarso ou abaixo, o nervo tibial se divide nos nervos plantar lateral e plantar medial, que a gente já falou isso no pé. Plantar medial está aqui, olha, plantar lateral, que é a divisão dos dois plantares. Aqui ele emite alguns ramos calcâneos, que a gente está vendo aqui, olha, um ramo calcâneo, por exemplo, tá? Um ramo regular dele. E aqui a artéria tibial posterior tem o mesmo comportamento. Aqui está a veia e a artéria tibial posterior. A artéria tibial posterior também dividindo aqui, olha, nos seus ramos
plantar medial e plantar lateral, sua subdivisão aqui. Essas divisões normalmente acontecem ao nível do túnel do tarso, tá certo? Acho que é só isso, né? Então a gente termina com isso a região posterior da perna, compartimento superficial profundo, os componentes musculares, origem e inserção, e acho que é só isso. Obrigado.